Na Rua do Fundão, número 73, ninguém queria ficar por muito tempo. Os donos anteriores tinham alugado por necessidade e os inquilinos nunca renovavam. Uma mulher foi encontrada ali em 1998, deitada no chão da cozinha. O caso nunca teve culpado, só suspeitas vagas. O que mais assustava, no entanto, não era a memória do crime. Era a sensação estranha de estar sendo observado ao lavar a louça, como se alguém estivesse dentro da parede. Adriana foi a última a tentar. Separada, com um filho pequeno, achou o preço bom demais para recusar. O corretor evitou perguntas. No segundo mês, os pesadelos começaram. Sempre o mesmo corredor, sempre a mesma sombra parada ao final, sem rosto. O menino passou a falar com alguém à noite e deixava o quarto revirado de manhã. Os brinquedos paravam na cozinha, sempre na mesma posição, sempre voltados para a porta dos fundos. Ela tentou racionalizar, falava em coisa de criança, estresse do trabalho, mas o corpo dela sabia. O frio que vinha do banheiro, a tranca da janela que amanhecia aberta, o som de passos na sala, quando ela trancava o quarto com medo. E ninguém nunca encontrou nada. Nenhuma câmera mostrou movimento, só ela. E aquele cheiro insistente de ferro e umidade que voltava toda vez que chovia. Os vizinhos, silenciosos. Quando ela tentou puxar conversa sobre o que houve ali, só ouviu: "Já faz tempo, melhor deixar para lá." E um olhar duro, de quem já viu mais do que queria contar. O silêncio era o que mais doía, porque o que não é dito fica suspenso no ar, fica vibrando nas paredes, e um dia você acorda com a certeza de que não está mais sozinho. Adriana saiu antes de terminar o contrato. Disse que não dormia mais, que estava ficando doente. Hoje mora com a mãe, mas ainda sonha com a casa. Que nos sonhos ela nunca entra pela porta da frente, sempre pela cozinha, sempre sangrando. Quem mora lá agora também não fica mais do que alguns meses. E a polícia nunca desistiu totalmente. Ainda aparecem de vez em quando perguntando se alguém viu algo diferente, como se algo ali ainda pudesse ser desenterrado ou acordado. Em uma das visitas da polícia, deixaram cair uma pasta com fotos antigas. Adriana viu por cima do ombro do agente. Havia uma imagem dela, tirada de longe, na varanda. "Arquivo trocado", disseram, mas ela jurava que não estava ali no dia da foto. O mais estranho era o fundo da imagem. No reflexo da janela, uma figura indistinta, algo que não combinava com o que estava em casa naquele dia. Ela não comentou. Guardou aquilo como se guarda uma febre, quieta, esperando passar. Alguns relatos anônimos começaram a circular por fóruns locais. Gente que dizia ter morado na casa da mulher, como passou a ser chamada. Um dizia que toda vez que tentava sair, algo travava a maçaneta. Outro relatava que sentia formigamento nos braços perto da escada, como se alguém o puxasse levemente, mas firme. Todos tinham saído às pressas, mas nenhum quis registrar queixa. Coisa da cabeça, eles diziam, mas sempre escreviam de madrugada. O mais perturbador veio de uma diarista, contratada pelos novos moradores. Ela entrou na casa numa terça, saiu chorando na quarta. Disse que ouviu alguém chamando o nome dela, mesmo sem ter contado para ninguém. Disse também que sentiu um toque frio nas costas, leve, mas deixara marca. 3 dedos finos de unha comprida. Quando mostrou a foto ao patrão, ele desligou o celular e nunca mais atendeu. As imobiliárias tentam mascarar a história. Mudam o número da casa, pintam as paredes, oferecem 2 meses de aluguel grátis. Mas sempre há um ponto onde tudo volta. Os pesadelos. As luzes que piscam. A maçaneta que gira sozinha às 3 da manhã. É como se a casa soubesse que está sendo esquecida e reagisse. Como se existisse uma memória física no concreto, esperando ser reativada. E ela não é a única. Em várias cidades, há imóveis como esse, silenciosos, mas atentos. Onde o passado não está preso a um boletim policial, mas às frestas da madeira, as trancas que cedem sozinhas. Você pode não acreditar, até que more em um deles. Até que acorde no meio da noite com a certeza de que está sendo observado. E aí, já não é mais possível fingir que está tudo bem.
porque há lugares que não perdoam o esquecimento e cobram em silêncio. Uma moradora antiga que vive no fim da rua contou num sussurro que a mulher morta nunca foi enterrada corretamente. A família sumiu, ninguém quis o corpo. Ela aponta para o quintal da casa como quem teme ser ouvida. Dizem que ela ainda procura uma saída, mas ninguém confirma, ninguém nega. É o tipo de coisa que se carrega como luto mal resolvido. Não se fala, mas também não se esquece. Fica ali no meio da garganta empacado. Com o tempo, os vizinhos começaram a evitar até passar na calçada. Os poucos que tentavam amizade com os novos inquilinos logo se afastavam. E os moradores? Tinham sempre olheiras fundas, um cansaço que não se explicava. Como se a casa drenasse a energia deles, um desgaste sutil, mas constante. Um deles chegou a dizer numa postagem apagada depois: é como dormir dentro de um grito abafado. Crianças evitam olhar para as janelas da frente. Uma menina de 8 anos, filha de uma vizinha, desenhou a casa na escola e incluiu uma mulher atrás do vidro, com olhos riscados e um vestido manchado. Quando a professora perguntou, ela respondeu: ela não quer sair e também não quer ninguém lá dentro. O desenho foi entregue à mãe, que decidiu se mudar 2 meses depois. Não explicou o motivo, só disse: não quero que minha filha cresça nesse tipo de rua. O curioso é que, mesmo com todo o histórico, sempre aparece alguém novo interessado. Gente que não sabe ou não quer saber, atraídos pelo valor baixo, pelo silêncio do bairro. Mas o ciclo se repete. Primeiro a indiferença, depois o incômodo, até virar medo, e por fim, fuga. Como se a casa estivesse presa em um looping, obrigando cada morador a reviver algo que nem é seu. Uma memória emprestada, mas muito viva. E então, quando tudo parece finalmente se aquietar, chega uma nova família. Com planos, com móveis novos, com sorrisos na varanda, como se fosse possível recomeçar ali dentro. Mas o passado, ele nunca deixou de morar ali. Só espera no escuro, atrás da porta da lavanderia. E sempre volta. Porque alguns crimes não se resolvem com provas, se resolvem com presença. E essa, ninguém conseguiu expulsar. Foi um corretor novato que fez a última tentativa. Jovem, cheio de energia, daqueles que ainda acreditam que uma boa venda apaga qualquer histórico. Levou um casal até a casa, mostrou cada cômodo com empolgação. Mas notou que a cliente, grávida de poucos meses, hesitava perto do corredor. Ela disse que sentiu um enjoo repentino, que o chão parecia afundar devagar sob os pés. O marido riu, dizendo que era impressão. O corretor, no entanto, também não entrou mais naquela parte. Na semana seguinte, o casal fechou o contrato e, na primeira noite, ela sangrou. Perdeu o bebê. Os médicos não explicaram, não havia causa aparente. O que ficou foi o vazio e um medo difuso, como se algo tivesse sido arrancado à força. O corretor ouviu a notícia por acaso, numa conversa de bar, e naquele momento, entendeu o que os mais velhos tentavam esconder. Aquela casa não vendia só espaço, vendia consequências. Aos poucos, ele também começou a ter sonhos. Sonhava com a casa, mas não como era. Sonhava com um tempo antigo, janelas diferentes, vozes abafadas. Sempre acordava suando com uma palavra na cabeça, enterrada. Ele tentou esquecer, seguir com outras vendas, mas voltou lá um dia, por impulso. A porta estava aberta, o interior vazio, silencioso demais. E sobre o chão da sala, alguém tinha deixado um buquê seco, com um bilhete molhado. Ela ainda está aqui. Não havia assinatura. Só aquela caligrafia trêmula, como se escrita com pressa ou medo. O corretor saiu e nunca mais voltou. Pediu transferência de setor. Largou a imobiliária meses depois. Dizem que agora trabalha com terrenos, ao ar livre. Nunca mais vendeu uma casa. Mas às vezes conta a história em voz baixa, em reuniões com amigos. Tem lugar que não aceita ser esquecido. E tem morte que não aceita ser enterrada. E quando perguntam se ele acredita em fantasmas, ele só sorri de canto. Não diz sim nem não. Só repete o que ouviu de uma vizinha anos atrás. Algumas casas não foram feitas para serem moradas, foram feitas para lembrar. Porque há um tipo de dor que constrói paredes.
E uma vez que você cruza a porta, talvez não esteja só ocupando um imóvel. Talvez esteja herdando um luto que nunca teve fim. Hoje a casa segue ali. Ninguém mais mora por muito tempo, mas também nunca fica vazia por completo. Há sempre alguém passando por ela, olhando rápido demais. Há sempre uma janela entreaberta, mesmo quando trancada. E à noite, quando o vento passa forte, os vizinhos dizem que escutam uma voz fina, longínqua, vindo de dentro, como se chamasse por alguém que já foi embora há muito tempo, ou que nunca partiu. Alguns ainda tentam racionalizar. Dizem que é só uma construção mal assombrada por histórias, que tudo pode ser explicado com um pouco de lógica e fiação velha. Mas esses são os mesmos que atravessam a rua para não passar em frente quando anoitece, que aumentam o passo ao ouvir qualquer rangido no portão enferrujado. Porque mesmo quem não acredita, sente. E o corpo sabe o que a mente tenta negar. A mulher, aquela do crime nunca resolvido, continua sem nome na boca do povo. Virou símbolo, sussurro, advertência muda. Não vá para a casa da mulher, dizem as mães para os filhos. Ela aparece no espelho, mas ninguém lembra exatamente o rosto. É como se o tempo tivesse apagado tudo, menos a dor. E essa, curiosamente, ficou mais nítida, mais viva, mais próxima de quem ousa cruzar aquele portão. Recentemente houve uma reforma. Pintaram a fachada, trocaram o número outra vez. Dizem que foi vendida a uma empresa. Ninguém sabe qual. Nenhum novo morador apareceu, mas luzes voltaram a acender. O correio continua deixando cartas. Algumas somem, outras ficam semanas ali molhadas de sereno. E às vezes, de madrugada, ainda se vê uma sombra no andar de cima, parada, imóvel, como se esperasse por algo. Talvez o que assombre aquela casa não seja uma alma, mas uma ausência mal resolvida. Um eco de tudo que foi ignorado. Talvez ela seja um lembrete de que há dores que não se enterram com concreto, que continuam vivas, vibrando entre as paredes, esperando que alguém ouça. E se você passar por ela um dia, só passe. Não olhe, não pare, porque quem entra nunca sai com a mesma parte de si. Foi numa casa geminada, dessas de conjunto habitacional, que tudo começou a virar silêncio. Os vizinhos repararam quando a caixa de correio ficou cheia demais. Depois, quando o cheiro estranho começou a sair pelas frestas da garagem. Mas ninguém fez nada até o terceiro dia. Era uma família comum, pai, mãe, 2 filhos pequenos. Tinham se mudado há pouco, sorriam pouco, mas pareciam tranquilos. E então, sumiram. A polícia arrombou a porta depois de denúncia anônima. Lá dentro tudo estava em seu lugar, quase tudo. A mesa posta, o café velho, o chuveiro ainda pingando. Não havia sinais de luta, nem de roubo. Só a TV ligada num canal fora do ar e um bilhete em cima da geladeira. Voltamos logo, sem assinatura, sem data. Os documentos, as roupas, os sapatos, tudo ainda lá. Como se tivessem saído no impulso e nunca mais voltado. O mais estranho era o quarto das crianças. Havia marcas no chão, como se arrastadas por dentro do guarda-roupa. Desenhos colados na parede, com riscos vermelhos cobrindo os olhos dos bonecos. E um gravador infantil que, ao ser ligado, repetia uma frase com voz distorcida. Eles estão no buraco. A perícia não soube dizer o que aquilo significava, mas um dos agentes pediu afastamento dias depois. Disse que não conseguia mais dormir e que sonhava com um armário. A casa ficou interditada por alguns meses, depois liberada. Ninguém quis morar. Virou abrigo de gatos, depois ponto de descarte. Mas quem mora ao lado jura que ouve risos infantis à noite vindo da parede. Como se alguém ainda estivesse brincando ali dentro. E o cheiro, ele volta de tempos em tempos, forte, azedo. Os bombeiros foram 2 vezes achando que havia algum animal morto. Nunca encontraram nada. Só silêncio. E o gravador, que alguém deixou ligado de novo. Com o tempo, a história caiu no esquecimento. Um novo morador tentou reformar, mas desistiu depois de 1 semana. Disse que os trabalhadores se recusavam a voltar. Ferramentas sumiam, barulhos vinham do teto,
e um dos pedreiros saiu correndo depois de ver algo se mover no espelho do corredor. Ninguém perguntou o que era. Só aceitaram, porque em algumas casas o mistério não quer ser resolvido, quer ser respeitado, e nessa, talvez ainda tenha alguém tentando sair. O caso nunca foi encerrado oficialmente. Nos registros, a família consta como desaparecida em circunstâncias indeterminadas. Mas os policiais continuam voltando ano após ano. Às vezes discretos, só observam de longe. Outras vezes, batem na porta de quem está ali agora, perguntando por nomes que os novos moradores nem sabem pronunciar. E sempre saem com o mesmo olhar, aquele de quem viu demais, mas não pode contar, ou não consegue. Uma das últimas moradoras, Letícia, recebeu uma visita em 2019. Era um homem de terno surrado, sem identificação clara. Disse que estava fazendo um levantamento antigo. Mostrou uma foto desbotada de 2 crianças num balanço. Perguntou se ela já ouvira barulhos no quintal à noite. Quando ela disse que sim, que ouvia correntes, ele apenas anotou algo num papel e foi embora. Sem explicação, sem despedida. Depois daquilo, Letícia começou a ouvir batidas no rodapé da casa, sempre por volta das 2 da manhã, como se alguém rastejasse do outro lado da parede. Chamou o encanador, eletricista, até um padre. Ninguém achou nada, mas uma vizinha disse baixinho: "Eles sempre voltam quando alguém presta atenção." Letícia mudou pouco depois. Deixou todos os móveis para trás. Disse que não queria levar nada que tivesse ficado exposto àquela casa. O mais inquietante é que, apesar de tantos sinais, ninguém faz um escândalo. Não sai no jornal, não vira pauta de programa. É como se o próprio bairro conspirasse para manter tudo enterrado, como se houvesse um pacto silencioso. Não falamos da casa do número 18. Quem ousa questionar se cala rápido, porque o que mora ali parece se alimentar do esquecimento, do medo quieto, da rotina que finge não ver o que está errado. Hoje a casa está alugada de novo. Um jovem casal, recém-casados, cheios de planos. Eles pintaram as paredes, plantaram uma árvore, colocaram uma placa com a palavra lar na entrada. Mas já se ouve de madrugada o som abafado de passos leves. E ontem, o carteiro encontrou algo estranho no chão. Uma foto antiga de 2 crianças num balanço, com os olhos riscados à caneta. Não há data, não há explicação, só o vento, que parece sempre soprar para dentro. Depois da foto encontrada, o casal tentou agir com naturalidade. Riram nervosos, dizendo que devia ter sido coisa de criança do bairro. Mas nos dias seguintes, começaram a notar pequenos deslocamentos, cadeiras fora do lugar, luzes que piscavam sempre às 3h17. Nada grandioso, nada de filme. Só detalhes, sutis o bastante para parecerem coincidência, mas frequentes demais para serem ignorados. O tipo de coisa que vai erodindo a sanidade aos poucos, como goteira no telhado. O marido instalou câmeras, só que nenhuma gravação ficava completa. Trechos cortados, estática, imagens que congelavam bem quando o corredor ficava escuro. Em uma das noites, ele jurou ter visto alguém no quarto de hóspedes, mas quando chegou lá, encontrou apenas o cobertor dobrado, com um boneco de pano que eles não possuíam. O boneco estava sujo de terra e costurado nas costas havia uma etiqueta com um nome infantil apagado. Ele queimou o brinquedo no quintal. No dia seguinte, ele estava de volta na estante. A mulher começou a adoecer. Dores inexplicáveis, náuseas ao entrar no banheiro dos fundos. Os médicos diziam que era estresse. Ela dizia que sentia ser olhada enquanto dormia. Uma noite, acordou chorando sem saber por quê. Disse que sonhara com o chão da casa se abrindo. E de lá vozes infantis sussurrando que estavam com frio. O marido não soube o que fazer. Começou a dormir de luz acesa, com uma faca na gaveta de cabeceira. Só por precaução. Mas o que os fez decidir partir foi um episódio banal. Estavam almoçando quando o rádio desligado ligou sozinho e tocou uma fita antiga. A voz era infantil, desafinada, cantando uma canção de ninar que eles não conheciam. A letra falava de escuridão, de buracos na parede, de esperar. A mulher vomitou ali mesmo e no meio do vômito havia fios de cabelo infantil, longos, embaraçados.
Eles não tinham filhos. 2 dias depois, abandonaram a casa sem avisar ninguém. Levaram só os documentos e o cachorro. O portão ficou aberto. Hoje, a casa segue novamente vazia. Ou quase. Porque alguns juram ver, ao entardecer, mãos pequenas encostadas nos vidros. E um gravador infantil que às vezes toca sozinho. Uma frase só. A gente tá aqui. Sempre a mesma. Como se ainda esperassem ser encontrados, ou lembrados, ou talvez libertos. Após o abandono repentino do casal, a casa permaneceu aberta por quase 2 semanas. Um garoto do bairro, curioso demais para o próprio bem, entrou com o celular em mãos. Gravou tudo. O vídeo vazou entre grupos locais e não demorou para chegar à polícia. No registro, vê-se o garoto andando devagar pelos cômodos, silêncio total. Até que ele chega ao banheiro dos fundos. A torneira pinga. E então, do nada, o celular cai. A última imagem capturada é a do espelho, refletindo não o garoto, mas 2 crianças de costas. No dia seguinte, policiais foram até o local. Nada fora do lugar, exceto por uma palavra escrita no espelho em vapor, como se alguém tivesse assoprado de dentro. Achou. Ninguém quis comentar o ocorrido, mas um agente, veterano da delegacia, foi visto saindo da casa pálido, suando. Disse a um colega em voz baixa: "É o mesmo cheiro, igual ao de 2004. Não explicou o que quis dizer e pediu transferência logo depois. Desde então tornou-se rotina. Viaturas discretas paradas na frente, perguntas sutis aos vizinhos, registros em papel timbrado que ninguém vê. Os moradores ao redor já se acostumaram, mas ainda assim, cada batida na porta causa arrepio. Porque a presença da polícia ali nunca traz paz, traz lembrança, traz o passado de volta, como uma brisa fria entrando pelas rachaduras, como se eles também soubessem que há algo esperando ser encontrado. E o mais perturbador é o que não é dito. Nunca há coletiva, nunca há laudo público. Só sussurros entre agentes e portas fechadas demais para serem casuais. Uma funcionária da limpeza da prefeitura, que foi chamada para vistoriar o local, contou que encontrou na caixa d'água um par de tênis infantis. Secos, sem lama, sem mofo. Como se tivessem sido colocados ali, naquela mesma manhã. Ela não voltou ao trabalho, nem buscou os pertences. Agora, há quem diga que aquela casa não guarda só um mistério, mas um ciclo, como um ímã de memórias partidas, de presenças não vistas. E os batimentos na porta continuam. Às vezes, são os agentes. Às vezes, não. Um morador vizinho relatou, em voz trêmula, que ouviu batidas às 4h da manhã. Quando abriu a janela, não havia ninguém. Mas as marcas no portão pareciam feitas por mãos muito pequenas. A casa foi finalmente lacrada. Tapumes nas janelas, corrente no portão, placas de proibida a entrada. Mas isso não impediu que curiosos se aproximassem. Teve quem pulou o muro. Teve quem levou câmera. Nenhum vídeo durou mais de 20 segundos. Todos terminavam do mesmo jeito. Imagem cortada, um som de estática e a mesma frase sussurrada no fundo: "A gente ainda tá aqui." Ninguém conseguiu provar de onde vinha, mas ninguém voltou 2 vezes. A prefeitura tentou vender o terreno. Mudaram o endereço, apagaram registros, prometeram isenção de taxas. Mas sempre que uma proposta parecia se concretizar, algo acontecia. Morte na família do comprador, incêndio no cartório, acidente estranho. Um dos interessados sofreu parada cardíaca ao visitar o local. Tinha 32 anos, saudável. Os médicos disseram: colapso súbito. Os moradores disseram: ela não quer mais ninguém lá. Com o tempo, a casa virou ponto cego do bairro. Ninguém comenta, ninguém aponta. As crianças crescem aprendendo a ignorar, e os mais velhos fingem que esquecem. Mas toda cidade tem um endereço assim, aquele onde os segredos não morrem, apenas se acumulam, como poeira nos cantos, como vozes que esperam pacientemente para serem ouvidas, porque o que não foi enterrado continua vivendo. Hoje, se alguém se perde por aquelas ruas e para em frente ao número antigo, sentirá um calafrio. E talvez nem saiba por quê.
Talvez veja um vulto na janela. Talvez ouça uma batida na parede. E se for corajoso ou tolo o bastante para entrar, verá o que todos viram. Nada. Mas é exatamente isso que mais assusta. Porque o terror ali nunca fez barulho. Ele só observava, só esperava. E talvez ainda esteja esperando. Esperando que alguém fique tempo o bastante. Que não fuja. Que ouça até o fim. Porque há lugares que não querem ser esquecidos. Querem ser lembrados com medo. E há ausências tão fortes que viram presença. A casa está vazia. Mas o que mora ali nunca foi embora. Eles compraram a casa com esforço. Financiamento, horas extras, ajuda dos pais. Era o sonho de sair do aluguel, de finalmente ter um canto só deles. Na primeira semana, tudo parecia normal. Barulhos de reforma ao redor, crianças jogando bola na rua, rotina comum. Até a primeira visita. 2 agentes em trajes civis batendo a porta com uma prancheta e um olhar que não combinava com o sorriso. Perguntaram pouco, anotaram muito. E foram embora com um desculpe incomodar. O casal achou estranho, mas seguiu a vida. Até que 15 dias depois, nova batida. Outros 2 policiais. Dessa vez, com uma pasta cheia de folhas plastificadas. Procuravam vestígios antigos. Queriam acesso ao porão que eles nem sabiam que existia. O porão estava trancado e os policiais não tinham mandado. Foram embora, mas deixaram um telefone. Se ouvirem algo, qualquer coisa, nos liguem. A frase ficou reverberando por dias. Naquela noite, o cachorro não parou de latir para a porta do porão. De manhã, havia arranhões do lado de dentro. O casal tentou esquecer. Mas as batidas continuaram. Não dentro da casa, mas na porta da frente. Sempre homens sérios, discretos, com perguntas vagas. Um deles chegou a perguntar se a esposa tinha tido pesadelos. Outro quis saber se havia crianças na casa. Essa casa reage mais com crianças pequenas, ele disse. E sorriu, como quem carrega um segredo pesado demais para dividir. Começaram a evitar a campainha. Deixaram de atender interfone. Mas os agentes não paravam. Sempre em duplas, sempre com olhares pesados. Nunca explicavam tudo, mas deixavam pistas demais. Uma noite, ao chegarem do trabalho, encontraram a porta destrancada e uma lanterna esquecida no hall. Nada roubado, só o rádio do carro tocando sozinho. E um papel preso na porta da geladeira, uma lista de datas. Todas noites em que eles haviam escutado passos na casa e nunca tinham contado para ninguém. No fim, o marido passou a dormir armado. A esposa não queria mais ficar sozinha. O ambiente virou tensão constante. E a presença policial, que antes parecia segurança, virou ameaça muda, como se a própria casa carregasse um segredo que todos sabiam, menos eles. A verdade, eles não estavam sozinhos ali, nunca estiveram. E os homens de terno que batiam na porta não estavam investigando, estavam tentando conter algo, alguém, ou um passado que insistia em não morrer. Certa madrugada, o telefone tocou. Número restrito. O marido atendeu e ouviu apenas uma frase, dita com voz baixa, como se alguém estivesse escondido. Não deixem ninguém dormir no quarto do fundo. Antes que ele perguntasse quem era, a linha caiu. Não contou nada à esposa. Só trancou o quarto com chave e começou a dormir no sofá. No dia seguinte, a chave sumiu e a porta estava entreaberta. A esposa, sem saber de nada, comentou no trabalho que andava cansada, com insônia. Uma colega mais velha perguntou onde ela morava. Ao ouvir o endereço, empalideceu. Disse que ali há muitos anos uma mulher havia desaparecido no quarto do fundo e que o marido dela jurava que ela tinha afundado na cama. A colega tentou rir depois como se fosse só boato, mas os olhos não riram junto. Naquela noite, a esposa sonhou com uma mulher de costas sentada na beirada da cama do quarto trancado. Ela dizia algo inaudível, como um sussurro atravessado por água, e ao virar o rosto não tinha boca. Acordou em pânico. O marido fingiu que era só pesadelo, mas os dois sabiam, estavam cercados por algo que não entendiam,
e o silêncio dos policiais só aumentava a sensação de que tudo já tinha acontecido antes. Dias depois, mais uma batida na porta. Desta vez um homem sozinho. Terno cinza, rosto cansado, olhos fundos. Ele não mostrou o crachá, apenas disse: "Tem alguém tentando sair dali, e não é a primeira vez." Pediu para entrar, mas o marido recusou. O homem sorriu triste, como quem já esperava, e deixou cair um envelope no chão antes de ir. Dentro, uma foto antiga da casa. Mesma fachada, mas janelas diferentes. E no canto inferior, quase fora do enquadramento, uma mulher sentada no chão, olhando direto para a câmera. Eles tentaram sair da casa naquela noite, mas o portão estava emperrado, o carro não ligava, e quando entraram de volta, a TV já estava ligada, mostrava uma filmagem noturna, deles dormindo, e na tela, na parte escura do corredor, uma silhueta parada, imóvel. O vídeo não era de nenhuma câmera deles, e o controle remoto estava no chão, quebrado em dois. No dia seguinte, decidiram procurar a polícia por conta própria. Não os homens de terno, mas a delegacia local. Levaram a foto, relataram os eventos. O escrivão anotou tudo em silêncio, mas não olhou nos olhos de nenhum dos dois. Quando terminaram, ele apenas disse: "Essa casa já foi investigada várias vezes, mas sempre acaba assim." E indicou uma estante com processos fechados. Mais de 10 pastas, todas com o mesmo endereço. Todas sem desfecho. Saíram da delegacia mais confusos do que quando entraram. Naquela noite, decidiram dormir em um hotel. Trancaram a casa, desligaram a energia, levaram apenas o necessário. Mas ao entrar no quarto do hotel, encontraram em cima da cama um envelope idêntico ao anterior. Dentro, mais uma foto da casa, agora com a janela do quarto do fundo aberta. E algo olhando de dentro. Algo que não devia estar lá. Voltaram correndo para casa. A janela de fato estava aberta, mas por dentro tudo parecia intacto, exceto por um detalhe. A tranca do quarto do fundo havia sido removida. Não quebrada, removida com cuidado, como se nunca tivesse existido. E sobre a cama havia marcas de mãos pequenas afundadas no colchão. Como se alguém estivesse deitado ali, esperando. Eles chamaram um padre, um sensitivo, um pastor. Todos foram embora rápido. Um deles deixou cair um terço na varanda. Outro rezou sem parar enquanto caminhava até o carro. Ninguém quis explicar o que sentiu. Só diziam: "Não é daqui." A casa ficou mais fria nos dias seguintes. E o casal começou a ouvir todas as noites a mesma frase sussurrada pela tubulação: "Abre a porta." Só mais uma vez. E então, uma noite, a polícia parou de aparecer. Nenhuma batida, nenhuma visita, nenhum recado. Era como se tivessem desistido. Como se algo tivesse, enfim, escapado. E o casal nunca mais foi visto na vizinhança. Deixaram tudo. Móveis, roupas, fotos. Só o quarto do fundo ficou vazio. E mesmo assim, às vezes, a cortina se mexe sozinha. Como se alguém ainda estivesse espiando, esperando, escutando. A imobiliária anunciou a casa meses depois. O anúncio era frio, sem fotos internas, com um valor abaixo do mercado e a frase "ambiente ideal para recomeçar." Um jovem solteiro, recém-chegado à cidade, alugou sem fazer perguntas. Disse que precisava de paz, que queria começar do zero. E por algumas semanas tudo correu bem, até que começaram os ruídos no encanamento. Depois os passos no forro. Depois a campainha às 3 da manhã, sempre com ninguém do outro lado. Ele ignorou, como todos fazem no início, mas certa tarde encontrou um papel dobrado entre as frestas do assoalho. Era parte de um boletim de ocorrência antigo. Dizia respeito a uma mulher desaparecida. O endereço era o mesmo. E abaixo, em caneta vermelha, alguém havia escrito: "Eles ainda não foram encontrados." A letra era familiar, parecia a dele mesmo, mas ele nunca escrevera aquilo. Passou a dormir com a luz acesa, sentia-se observado o tempo inteiro. No banheiro, no espelho, no reflexo do micro-ondas, como se a casa, em vez de abrigo, fosse um olho aberto, um olho sem pálpebras. Uma noite, ao chegar em casa, encontrou todas as luzes acesas, as torneiras abertas,
E no chão do quarto, alguém tinha escrito com os dedos na poeira acumulada: "Você viu. Agora não pode sair." Ele tentou. Empacotou tudo, ligou para a imobiliária, disse que sairia no dia seguinte. Mas o carro não ligou. O portão emperrou e o celular só fazia chamadas para o mesmo número, um número antigo, fixo, desligado há anos. A operadora não soube explicar. Ele parou de tentar. Passou a andar devagar pela casa, como se pedisse licença, como se soubesse que já não era mais o único ali. Hoje a casa está de novo anunciada, sem fotos, sem visitas, mas às vezes à noite vê-se uma luz fraca acesa no quarto do fundo. E quem passa na calçada diz que ouve duas vozes conversando. Uma adulta cansada, outra infantil sussurrando. E ninguém consegue entender o que dizem. Só uma palavra escapa, repetida como um eco molhado: "Volta." Porque a casa nunca quis que fossem embora. Só queria que ficassem. Para sempre. Um corretor mais velho, acostumado com imóveis problemáticos, assumiu a responsabilidade de tentar vender a casa. Levou um padre junto por precaução. Entraram juntos numa manhã de sol. Saíram à tarde, mudos, os olhos vidrados. O padre largou a batina 3 semanas depois. O corretor nunca mais tocou no assunto. Só comentou ao entregar a chave de volta à imobiliária: "Tem coisa ali que nem o tempo quer apagar." Depois disso, a casa foi selada com concreto. Portas, janelas, frestas. Uma cápsula de silêncio no meio da rua. Mas mesmo assim, os relatos continuaram. Vizinhos ouvindo choros, ruídos metálicos, passos leves como de criança correndo. Um morador chegou a dizer que, ao passar de madrugada, viu uma vela acesa dentro da casa, mas era impossível. Não havia por onde entrar. E mesmo assim, ela queimava. Um projeto de demolição foi sugerido, mas o engenheiro responsável sofreu um acidente 2 dias antes da inspeção. Quebraram os 2 braços. Não conseguiu assinar o laudo. Outro técnico se recusou a entrar no terreno. Disse que teve uma crise de pânico só de estacionar em frente. "É como se o chão puxasse", ele disse. Desde então, ninguém mais sugeriu derrubar nada. E a casa segue ali, intacta, fechada, viva. Com o tempo, virou ponto de desvio. Aplicativos de entrega evitam a rota. Crianças mudam de calçada. Os vizinhos aprenderam a conviver. Colocam fones de ouvido, aumentam o volume da TV, fingem que não sentem o frio repentino que às vezes escapa do terreno. É um pacto tácito. Ninguém fala, ninguém lembra. Porque lembrar é convidar de volta. E assim, o ciclo segue. A casa imutável. As vozes abafadas, o quarto do fundo. Sempre com alguém esperando. Porque há casas que não guardam histórias, elas guardam presenças. Presenças que foram esquecidas cedo demais e que agora se recusam a partir.